Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Nós queremos iniciar mais um programa Voz da Escola Dominical, saudando a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, ouvintes, você que nos ouve através da nossa rádio web, Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, ou através do portal ADSMC, ou qualquer outra rede social. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você, que você possa, na noite de hoje, ser edificado mais uma vez com a palavra de Deus. Olha, hoje estamos para estudar a lição de número 6 da nossa lição bíblica, falando sobre a justiça de Deus, baseado no capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel. Então fique conosco, se você deseja fazê-lo, compartilhe esse endereço com outros amigos que fazem parte do seu grupo de amigos, para que eles possam compartilhar e também participar da meditação na palavra de Deus. Este programa tem o compromisso de levar a todos vocês uma palavra de reflexão na lição bíblica para professores, alunos, superintendentes, secretários de escola dominical e aqueles que amam o estudo da palavra do Senhor. E eu já quero abrir o programa de hoje com São Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus, ao ensinar a oração dominical, ele ensina a que oremos, invocando o Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí tudo está mais ou menos de acordo à vontade humana, de forma geral. Reconhecer que temos um Pai no céu, reconhecer que o seu nome deve ser santificado em toda a terra, isso é muito importante, razoável, para o ser humano. Agora, a terceira parte desta oração: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a natureza humana sente mais dificuldade. Ora por orar, mas não acha fácil, aceitar a vontade de Deus na terra como é lá no céu. Mas, queridos, nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Reconhecer que Deus é soberano, que Deus governa, que mesmo aquilo que muitas vezes não está na nossa vontade, no nosso querer, como humanos temos nossos desejos, temos nossas aptidões, temos até reconhecimentos, enfim, nós temos esse direito de escolha, temos esse direito de pensar, de agir, de raciocinar. Para isso Deus nos deu livre-arbítrio. Mas precisamos saber que acima de tudo está a vontade soberana de Deus. Uma das faculdades do nosso coração, no pensamento bíblico, é da mente, é do pensamento, é da vontade, junto com a razão, as emoções e a fé, debaixo da vontade soberana de Deus. A vontade de Deus está sobre todas as coisas. Nossa vontade depende de uma série de outros fatores mais profundos. Às vezes nós temos uma vontade, às vezes nós temos um querer. Eu tenho o meu querer, você tem o seu querer, eu tenho as minhas vontades, minhas aptidões, uma série de fatores mais profundos que formam a nossa visão de mundo, de história de vida, de constituição genética, de convívio familiar,
não é? De influência de cultura, de sociedade, de ação, do sobrenatural de Deus sobre nós, enfim. Uma série de fatores. Mas precisamos entender que essa nossa vontade, ela deve estar sob a vontade soberana de Deus. Olha, o próprio Jesus, eu acho lindo isso, né? Ele tinha suas vontades. Como homem aqui na terra, ele devia ter suas escolhas. Ele tinha razão, né? Ele tinha livre-arbítrio. Mas ele, quando orou lá no jardim, ele disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, faça-se a tua vontade. Então, após orar essa oração, Jesus crucificou a sua própria vontade e ali, voluntariamente, ele se sacrificou, aceitando a vontade soberana de Deus. Saiba que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu nem um milímetro do controle de todas as coisas. Mas às vezes ele tem um propósito, ele tem um ideal, ele tem um plano que nós não alcançamos. Então, por isso, ele às vezes permite que aconteça coisas que não está na nossa vontade. Mas aceitemos a vontade do Pai, que é a melhor para nós. Ficar debaixo da vontade de Deus, na vontade de Deus, é a melhor coisa da vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nós vamos cantar juntos agora 291 da harpa. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante conosco. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Bem, agora queremos chamar a sua atenção para o texto bíblico da Palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Se você está com Bíblia aí, pode nos acompanhar. Versículo 12, assim nos diz a Palavra de Deus: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Olha, se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Versículo 16, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, nem filhos, nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Queridos irmãos, estamos diante de um texto da Palavra de Deus, de uma lição comentada, falando-nos sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é imparcial. A justiça de Deus, ela é perfeita, maravilhosa. Em Deus não há injustiça, nele não há mudança, não há sombra de variação, nem há injustiça em Deus. Portanto, é importante que observemos a justiça do Senhor. Essa palavra justiça, etimologicamente, segundo o dicionário de House, significa caráter, né? Caráter de Deus, a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. Então, a justiça de Deus, o seu caráter íntegro, reto, né? Que está em conformidade com o que é certo, com o que é direito, com o que é justo. Deus, em sua justiça, ele não admite a injustiça. Se há injustiça, Deus não faz parte.
porque Deus é justo. Deus é um Deus de justiça. Né? Justiça, no hebraico, ezek, tem a ver exatamente com retidão, integridade. O Senhor é reto, é íntegro, é justo. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos mostra essa característica intrínseca do nosso Deus. Ele é absolutamente justo, reto. Esse é o padrão de justiça do nosso Deus. Então, ao tratar com Deus, lembre-se que ele tem esse caráter, ele tem essa qualidade, essa característica, né? Zedek, retidão, perfeição, justiça. Ele trata daquilo que é direito, daquilo que está de conformidade com o que é justo. Nosso Deus não tem parte com a injustiça. Pois bem, e aí é importante que observemos no texto que o Senhor envia uma palavra a Ezequiel, né? Dizendo a Ezequiel: olha, Ezequiel, quando uma terra pecar contra mim, quando uma nação se rebelar contra mim gravemente, né, eu estenderei a mão contra ela e a tornarei instável. Tirarei a sua segurança, a sua estabilidade, seu equilíbrio econômico, financeiro, social, moral. Olha aí, o sustento do pão, o Senhor diz: eu tirarei. Enviarei fome, enviarei espada, isto é, guerra, enviarei pestilências. Na Bíblia, King James diz: enviarei pandemias ou epidemias. Enviarei fome, nocivas alimárias, epidemias. É a justiça divina. Ninguém pense que se rebela contra Deus e não ficará diante dele para ser julgado. E ele diz mais aqui, ó: ainda que estivesse no meio desse povo. Os 3 homens que passaram pelos maiores livramentos da Bíblia. Os 3 homens que agradaram a Deus de forma que Deus lhes concedeu um grande livramento. Primeiro, Noé, que foi aquele homem que escapou do dilúvio porque agradou a Deus, achou graça diante de Deus, não é? Diz que era um homem justo, reto, íntegro. Deus se agradou dele e livrou do dilúvio. Ainda que esteja nela Noé, ainda que estivesse, né? Noé, ainda que estivesse Daniel. Olha, Daniel, Deus se agradou de Daniel. Daniel era um jovem fiel a Deus e Deus o livrou da boca dos leões. Daniel foi jogado numa cova com 80 leões famintos e Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Que livramento tremendo! Mas a palavra de Deus está falando aqui, olha, quando uma cidade, quando uma nação, quando uma terra, um povo pecar contra mim, se rebelando contra mim, eu estenderei a mão contra essa gente e o tornarei instável. Não é estável, é instável. Sem estabilidade. Crise de fome, crise social, epidemias. Enviarei espada, isto é, a guerra, a falta de paz. E Deus disse: ainda que estivesse nela. Isso é palavra de Deus. Ainda que estivesse Noé, ainda que estivesse Daniel, ainda que estivesse Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová.
E diz mais: olha, não livrariam filhos nem filhas, só eles ficariam livres, mas essa terra, esse povo, essa nação será assolada. Você lembra de Jó? Processo que Jó passou. Mas Jó era reto, era íntegro, era temente a Deus. Mas passou. O Senhor livrou apenas a sua vida, como livrou a Daniel, como livrou a Noé. A pena que faz, se é que podemos usar essa expressão, é que sofre o justo com o ímpio. Quando o castigo vem, vem para todos. Deus livra a vida do justo, livra a alma do justo, mas toda a geração padece. Sabe o que significa isso? Justiça. Deus não é um Deus de 2 pesos e 2 medidas. Deus não é um Deus de corrupção, de abominação, de falcatrua, não. Isso é aqui na terra, são os homens que são injustos. O nosso Deus é um Deus de justiça. E eu volto para a expressão Sedeque. Conformidade com aquilo que é justo, conformidade com aquilo que é reto, conformidade com aquilo que tem retidão, que tem justiça. O nosso Deus é esse Deus imparcial. Então, amados, é importante que nós conheçamos essas histórias da Bíblia Sagrada, porque às vezes há filhos que se confiam na justiça do pai. Há filhas que dizem: não, minha mãe é uma santa mulher de Deus, eu posso fazer o que quiser, que eu serei salvo por causa das orações da minha mãe. Não. Ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó, eles não livrariam nem filhos nem filhas, eles apenas livrariam a sua alma. Salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que vemos muitas pessoas se preocupando com a vida dos outros e se esquecendo da sua, quando você tem que lutar pela sua salvação. Seja um Noé nesta geração. E eu acrescento que Noé pelo menos salvou ainda a sua família. Seja um Daniel, seja um Jó, aguentou firme a provação e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas olha, a Bíblia diz que ainda que esses homens estivessem no meio de uma terra, de um povo que se rebelasse contra ele, pela sua justiça, Deus apenas livraria a alma desses homens, mas a terra seria assolada. Pense bem na justiça divina. Medite bem que Deus justo é esse nosso. Lembre-se que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Senhor, se lá estiver 10 justos, não destruirei. 20 justos, 30 justos, 40 justos. E foi diminuindo até 10. Mas o Senhor não encontrou. Apenas estava lá Ló, sua família, que depois sua mulher olhou para trás. Então é preciso que atentemos para isso. A justiça de Deus, ela é uma justiça interna e é também uma justiça interna. Justiça interna de respeito, quem Deus é, seu caráter justo, não é? Ele só faz o que é reto. A Bíblia está cheia de versículos que mostram essa característica de Deus. Ele é justo. A justiça é um dos atributos morais de Deus. A justiça divina. A justiça de Deus é, em última instância, a sua santidade.
Deus é santo. E como Ele é santo, a sua justiça é a última instância. Deus age por justiça. Deus não pratica injustiça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, é importante que entendamos isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E a justiça externa de Deus diz respeito como Ele age. Ele age com justiça. Ele age como um Deus justo. Ele age revelando sua justiça. Deus é juiz que julga. E saiba que Ele julga com justiça. É importante saber disso porque nós esperamos uma recompensa. Paulo disse que há uma coroa da justiça, aos que amam a vinda de Jesus, a qual o justo juiz, eu acho linda essa expressão de Paulo, a qual o justo juiz nos dará naquele dia. Está lá em Timóteo 4, 7, 8. A qual o justo juiz. Então, ele é um juiz justo. O caráter dele é de justiça. Justiça interior, justiça exterior. Quando ele externa a sua justiça, da sua maneira de agir, é com justiça. Vale a pena trabalhar para esse Deus. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena agradar a este Deus. Vale a pena fazer a vontade desse Deus. Porque Ele é um Deus justo, que recompensa com justiça. Você, meu irmão, que trabalha para o Senhor, que serve ao Senhor, descanse. Deus é justo. Deus é um Deus de justiça. Ele te dará a recompensa. Ele se lembrará das tuas ofertas, dos teus holocaustos. E na hora que tu clamar, Ele vai te responder com justiça, porque Ele é um Deus de justiça, que recompensa com justiça. Glória a Deus. O homem é falho. O homem pode agir com suborno. Os reinos, os governos deste mundo são de injustiça. Mas o reino de Deus é um reino onde há gozo, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. A justiça diz respeito aos seus justos juízos. Os juízos de Deus são justos. Deus não usa de injustiça com ninguém. A justiça de Deus é a base do seu trono. Isto é, Ele, no seu julgamento, acima de tudo está a sua justiça. É o que segura o seu trono de justiça. É o cetro do seu reino. A justiça é o cetro. Aquele cetro que o rei estendia ou não para alguém. Pois o cetro de Deus é a justiça. Se você merece, Ele não vai ocultar o cetro. Na hora que você precisa, Ele vai estender o cetro. Porque a justiça é o cetro do reino de Deus. Ele é justo, Ele não comete iniquidade. Não. Deus não prevarica. Deus é justo e sua justiça é perene, é constante. Não é hoje sim, amanhã não. A justiça de Deus é perene, é eterna. O padrão de julgamento de Deus, Ele julga com justiça. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 31, eu acho muito lindo esse versículo da palavra de Deus. Atos 17 e 31. Olha, diz assim, o 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, o que Deus determinou está determinado. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então saiba que Deus, Ele vai julgar, mas vai julgar com justiça. E dizem mais, por meio de um varão que destinou, um homem que destinou.
e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é este homem? Jesus. Então Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então guardemos a palavra do Senhor e entendamos que o Senhor é um Deus que julga com justiça. É importante que meditemos nisto, não é? Porque ao profetizar sobre o juízo que viria sobre Judá, Ezequiel mostra a justiça de Deus. Ezequiel mostra a abominação. Ezequiel mostra a desobediência do povo. Ezequiel mostra que a glória do Senhor foi se afastando do templo. Ezequiel mostra os falsos profetas que enganavam o povo dizendo que vinha paz, que vinha um tempo de bonança, quando na verdade vinha juízo. Mas aqui agora Ezequiel trata da justiça divina. Ele diz, olha, é o Senhor quem diz para vocês, filho do homem, quando uma nação se rebelar contra mim, pecando contra mim, ainda que neste povo, nesta nação, estivesse homens como Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Veja que Deus nos julga pela nossa justiça. Deus não nos julga pelo que somos. Deus não nos julga por alguns momentos que vivemos. Deus não nos julga pela forma como alguém olha para nós e nos julga. Deus nos julga pela nossa justiça, pelo nível de justiça que temos. Que quando erramos, nos arrependemos. Que quando erramos, reconhecemos o nosso erro. Que como homem, reconhecemos que somos dependentes inteiramente de Deus. Não somos injustos conosco, com nós mesmos. Não. Mas na nossa justiça, que é uma justiça relativa. Porque justiça absoluta só quem tem é Deus. Mas recebemos de Deus a sua justiça. Aos Romanos 5, primeiro dizendo, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa justiça de Deus vem a nós por Jesus, quando reconhecemos que o que somos, o que temos, é misericórdia de Deus, é justiça de Deus em nós. Aí assim, nós escapamos, nós somos vencedores, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o Senhor entra com providência em nossas vidas. Glória a Deus. Amado, Deus é o justo juiz. E nas palavras de Ezequiel, ele não deixa de castigar os impenitentes, os ímpios, os rebeldes, aqueles que abusam da bondade e do amor de Deus. Deus julga, e julga com justiça. Mas ele também é um Deus que usa de misericórdia. É um Deus de amor, é um Deus de bondade. É um Deus que está sempre pronto a ajudar, a estender a mão. Não é? Ele está sempre pronto, não é? A nos abençoar. Glória a Deus. Ezequiel faz esta comunicação, né? E somente podia ser feita por intermédio de um profeta como Ezequiel. Um homem que Deus usa da forma que o usou. Mas olha, é importante a gente entender isto. Acima da sua justiça, Deus é um Deus que também se compadece. Isaías capítulo 55, verso 7, diz que ele é um Deus grandioso em perdoar. É um Deus de justiça, é um Deus de benevolência,
mas que também é grandioso em perdoar. O apóstolo Paulo era muito criterioso a esse respeito, tanto que fazia questão de distinguir quando era ele quem estava a falar e quando era o Senhor que estava a falar. Ele sempre diz, digo eu e não o Senhor. Porque o apóstolo Paulo reconhecia a justiça divina, mas reconhecia também o amor de Deus, a bondade de Deus, a benevolência do Senhor. Então ele reconhecia a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. E olha, o Senhor aqui, ante a disposição dos anciãos de ouvir a sua voz, não os decepcionou. E usou a boca de Ezequiel. Deus quer se comunicar com os homens. Deus tem desejo de falar conosco, ele fala. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel. A palavra de Deus vem ao nosso encontro, Deus fala. Jó disse que Deus fala uma vez, duas, três vezes. Escrito aos Hebreus 1, e o versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, a nós fala nesses últimos dias, pelo seu Filho Jesus Cristo. Então Deus está falando. Deus está trazendo aqui a figura de homens justos, homens íntegros, homens que viveram em uma geração corrompida. Noé viveu numa geração que Deus abominou. Daniel também viveu em um reino babilônico, pagão, que adorava outros deuses, mas guardou a sua justiça. Jó viveu em um tempo também difícil, e o próprio Satanás teve a permissão de tocar em tudo quanto ele tinha, mas Jó permaneceu fiel. Então, amados, nesta oportunidade, receba esta palavra de Deus. Deus está falando ao nosso coração. Não importa se a geração que nós vivemos é uma geração pecaminosa, uma geração perversa, uma geração indiferente a Deus, materialista. Jesus profetizou sobre isso, que os últimos dias seriam como os dias de Noé, que os homens só iam se preocupar em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Geração materialista, consumista. Qual é a realidade da geração que estamos vivendo? Dê uma voltinha na cidade onde tem bares. Você vai encontrar multidão de pessoas a essa hora bebendo, comendo, jogando, se prostituindo. É a geração semelhante aos dias de Noé. Mas Noé, em sua geração, foi encontrado justo, reto, íntegro, um homem que se guardou do mal. Daniel estava em um império babilônico, onde se adoravam a outros deuses, outros ídolos, onde o rei obrigava as pessoas a comer comidas oferecidas aos ídolos. Mas Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Isso agradou a Deus e ele perseverou fiel a Deus ali naquele reino, naquele governo. E Deus o guardou e Deus o livrou numa geração perversa, numa geração corrompida. Jó enfrentou toda aquela provação, toda aquela luta. Talvez você diga, mas Deus, olha, está difícil, a prova está grande. Perdi meus bens, perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo. Mas Deus está falando conosco. Deus está falando com você nesta hora. Seja como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa usar esta palavra para lhe fazer entender que Deus é um Deus de justiça. Que Deus é um Deus de amor. Que Deus é um Deus de bondade. Mas Ele espera de nós que nós façamos a nossa parte. E Ele, por certo, fará a dele. Deus te abençoe. Medite nestas palavras. Medite nesse exemplo da palavra de Deus.
e por certo Deus te ajudará. Nós vamos ouvir mais este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor,
Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Foi muito bom estar com você, meditando nesta palavra de Deus. E eu creio que Deus falou ao seu coração, a pessoas que me ouvem, que estão afastadas do Evangelho, que deixaram a casa do Senhor e precisam voltar, precisam se arrepender, não é? O Senhor, Ele não pune o seu povo com justiça, não é? Sem antes chamá-los ao arrependimento. Até mesmo aqueles que nunca conheceram a verdade. A Bíblia diz que Deus, né, não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora, todo lugar, que se arrependam. Então Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento ao homem. Então, se você me ouve nesta oportunidade e deseja entregar sua vida ao Senhor, deseja se reconciliar com Deus, aí onde você está, tome a sua decisão. Entregue sua vida ao Senhor, se reconcilie com Ele. Nosso Deus, Ele é grandioso em perdoar. Outro sim, eu queria deixar claro com vocês essa noite, é que Deus não trata ímpios e justos da mesma maneira. Não. Deus tem uma forma especial de tratar com o seu povo. Claro que muitas vezes sofremos porque estamos no mesmo barco. Mas saiba que Deus trata de uma forma especial aqueles que são seus. Aqueles que têm a marca, né? Marca de ser fiel a Deus, de servir a Deus com verdade. Aqueles que suspiram, né? Estão suspirando, gemendo para agradar a Deus. Saiba que Deus tem uma forma especial de tratar conosco. Então vamos orar ao Senhor. Vamos, nesta oportunidade, apresentar todos aqueles que necessitam de uma ajuda. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão moribundos. Que saibam, que entendam que o nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele não trata o ímpio igual ao justo, não. Deus é um Deus de justiça. Ele sabe como diferenciar o tratamento. Então confie na justiça divina. Se você não tem em mais nada para confiar aqui nesta terra, pastor, não tem mais em que confiar. Confie na justiça divina. Deus é um Deus de justiça. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Deus fará justiça, diz a Bíblia, àqueles que Ele clamam de dia e de noite. Então oremos. Pai Santo, Pai glorioso, Pai eterno, mais uma vez anunciamos a Tua palavra. Queremos pedir a Tua bênção agora em conformidade com os Teus servos que estão em oração comigo, apresentando as necessidades. Cada família, cada lar, cada vida, Tu sabes a necessidade de cada um. Ó Pai Celestial, ajuda. Tu és um Deus misericordioso, um Deus que sente compaixão, um Deus que se compadece, um Deus que é grandioso em perdoar. Então, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua justiça, até mesmo em reconhecer a incapacidade humana, a natureza pecaminosa, o homem que é pó, o homem que é nada diante de Ti, Senhor, mas que confiando na Tua justiça, chega ao Teu trono debaixo do sangue precioso de Jesus. Então atende, socorre, cura, liberta, faz milagre, resolve problemas. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus essa noite. E já Te agradecemos. Amém e amém. Querido, foi muito bom estar com você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde. Nós vamos ouvir mais um hino de louvor a Deus. Então fique conosco, que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz na presença de Deus. Que neste momento o Espírito Santo, o Consolador, te ajude, alegre a tua alma, te fortaleça para continuar a caminhada para o céu. A vida continua, a vida cristã tem um alvo. E o nosso alvo é ver a face adorada de Jesus. Não perca o foco, não perca o alvo. Levante a cabeça e prossiga firme
aguardando a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Nada vai bem, vai tudo mal. Tempo ruim, grande temporal, desabou sobre ti tudo aquilo, o que você mesmo plantou pra você. A meteorologia da consciência te diz que vai continuar a chover. Meu medo era esse, que entre os dias maus tu fostes apanhado por este temporal. Com a casa vazia das armaduras de Deus, sem forças pra vencer o inimigo teu. Tua consciência te diz que o tempo não vai mudar, mas eu digo que vai, porque Deus, Ele é Deus. Fala com Deus, entre e fecha a porta do quarto e cai de joelhos pra Deus. Conta tudo, não escondas nada e faz um propósito com Deus. O amor de quem fala a verdade tem passagem livre no coração de Deus. Fala com Deus, Deus te ouve, te sonda e perdoa, porque és também filho seu. Não te culpes, é tempo ruim, tudo está no domínio de Deus. Levante, estenda a tua mão e receba de Deus.